essas pequenas fatias de morte, como eu as odeio. Edgar Allan Poe. Aqui, galera, para falar da A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. Vocês já devem estar enjoados, né, galera, de estar escutando falar da franquia da Hora do Pesadelo, mas é isso mesmo, muito bom a Hora do Pesadelo. Com relação à Hora do Pesadelo 4, é o seguinte: lançado em 1988, A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. O Freddy Krueger retorna mais uma vez nesta franquia, pois, como eu disse em todos os meus vídeos anteriores a respeito do Freddy, sempre que tiver alguém que sonhe com o Freddy, ele volta. E este filme, sobreviventes da Hora do Pesadelo, tem os Guerreiros dos Sonhos, que são lá as crianças da Rua Elm, os últimos que sobreviveram. Então, voltaram à sua vida normal, né? Estão indo para o colégio. Mas aquela mocinha, que é a loirinha, ela volta a ter os sonhos com o Freddy, tendo a alertar o grupo que o Freddy está voltando de alguma forma, sendo que o grupo não dá muita atenção. E aí eles vão sendo mortos um a um, até que ela também é morta. E o que ela faz? O colégio não tem conhecimento do Freddy, esse colégio onde os Guerreiros dos Sonhos começam a ir. A Kristen começa a falar para Alice lá, né, sobre a existência do Freddy, quem é o Freddy. A Alice não sabe do Freddy, mas começa a ter conhecimentos. E a Alice tem um certo grau de sonhos, ela tem uma capacidade de poder em relação aos sonhos. Então, além do que a Kristen fala, a Alice vai acumulando e vai fazendo suposições sobre quem é o Freddy. E isso dá força ao Freddy, para o Freddy começar a atacar lá este novo colégio e passar a contaminar, no caso, todas essas pessoas. E nisso, a Kristen passa os poderes para a Alice e faz com que a Alice tenha conhecimento do Freddy, e a Alice passa a ser a nova guerreira que vai lutar contra o Freddy no final. Uma curiosidade: quando esse filme chegou, A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, na década de 80, quando os filmes de terror, ao mesmo tempo que estavam já ficando um pouco saturados, como a franquia do Sexta-feira 13 do Jason, ao mesmo tempo foi a auge dos filmes, tanto de ação como de terror, com novas ideias que foram surgindo, com a chegada também do Brinquedo Assassino do Chuck, que chegou também em 1988, né? Aí eles resolveram trazer de novo a franquia da Hora do Pesadelo com mais alguns detalhes. As mortes ficaram mais pesadas nesse filme. O Freddy mata com gosto nesse filme, tem umas mortes bem nojentas nesse filme. A mesma atriz que interpretou a Kristen na Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, ela não é a mesma da Hora do Pesadelo 4. A atriz é trocada, porque a do Hora do Pesadelo 3, como ela ficou grávida na época, aí na Hora do Pesadelo 4 eles substituíram a atriz por outra. E a curiosidade é porque, para poder fazer o papel da Alice, foi feita vários papéis, né? Foi chamada várias atrizes para o papel, para poder eles escolherem desse papel e gostarem do jeito dela. Essa atriz, que é a Alice, é a Tuesday Knight. Que, mais uma curiosidadezinha, que a trilha sonora desse filme, Na Hora do Pesadelo 4, quem canta também, lá no final, quando acaba o filme, quem canta também é ela, a Tuesday Knight. E outra curiosidadezinha, porque quando uma cena lá faz referência a um filme de um lobisomem americano em Londres, quando a Alice é chupada para dentro da tela do cinema, faz uma certa referência a um lobisomem americano em Londres. E também, quando ela é chupada, dá para se notar cenas lá atrás dela de filmes que foram famosos na época, 88, filmes de ação, né, que tiveram, de terror também. Uma partezinha lá, quando ela é puxada, que mostra o restaurante, tem uns cartazes lá, tem umas cenas lá que é de uns filmes que foram lançados nessa década de 80. Uma cena lá, quando mostra lá o quarto lá da Alice, aparece uma cena lá do Johnny Depp, quando dá um close lá. É uma cena bem rápida no quarto da Alice, aparece lá uma fotografia do Johnny Depp. Vocês lembram aí, quem assiste os meus vídeos, eu falei, o Johnny Depp, ele é quem atua no Hora do Pesadelo 1, que ele é o namorado lá da Nancy, né? E uma coisa bem interessante, porque esse filme, ao mesmo tempo que é uma mistura de terror, faz uma certa referência também assim à psicologia, porque mostra lá uma cena quando a Alice está no colégio lá, que o professor está explicando sobre o mundo dos sonhos.
E aí ele fala, né, que tem um conto. Eu não sei dizer se isso é verdade, mas o professor lá no filme fala que tem um conto, que é o Mestre dos Sonhos, que ele é responsável, todas as pessoas que dormem, ele é responsável por proteger que quando as pessoas estão dormindo. Se a pessoa que vai dormir positivo, quando está dormindo, tem sonhos positivos, mas se ela vai para um ponto negativo, tem sonhos negativos. E esse Mestre dos Sonhos é responsável por fazer essa observação aí para ver quando as pessoas vão dormir. É bem interessante sobre essa parte aí do filme, quando eles mencionam como eles fazem uma certa versão ao Mestre dos Sonhos, como se fosse uma espécie de protetor dos sonhos quando as pessoas vão dormir. Efeitozinhos bem trashzinho, né, como já é comum da década de 80, do filme da década de 80, uns efeitozinhos bem toscos, claro. Em comparação aos outros filmes, foram efeitos melhores, mas não deixa de ter, porque como eu já disse em meus vídeos, os filmes da década de 80, principalmente de terror, são famosos pelos efeitozinhos trash, que são os efeitos mal feitos, no caso. Aqui a Hora do Pesadelo parece que teve um certo sucesso hediondo, porque à medida que vai tendo filmes, né, cada filme que vai tendo, o orçamento é maior, ou seja, o primeiro foi um valor, arrecadou tanto, o segundo já arrecadou mais do que o primeiro, o terceiro já arrecadou mais do que o segundo e que o primeiro, e o quarto foi a mesma coisa, arrecadou mais do que os outros filmes. Então parece que a franquia do Hora do Pesadelo teve muita sorte em relação a isso, porque à medida que foi fazendo os filmes, foi arrecadando mais dinheiro. A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, o verdadeiro mal nunca morre. O mais popular maníaco do cinema desde Darth Vader, porque galera, nesta década de 80 foi a época de auge também, como eu mencionei, né, dos filmes de terror e de ação, e também dos vilões no cinema. Então, ou seja, essa época da década de 80 foi quando vários filmes bombaram no cinema. Foi o auge praticamente dos filmes no cinema, quando teve muito lançamento nessa época de muitos filmes bons que hoje são considerados os melhores filmes do mundo. E aí foi claro, o Fred entrou mais uma vez entrou para o grupo aí, né, dos vilões slash nessa época, um dos mais aclamados, juntamente com Darth Vader, Mike Myers, que é o Hellraiser, dentre outros, e com a chegada também do brinquedo assassino Chuck, né, que teve até uma curiosidadezinha na época, né, porque quando chegou o Chuck nessa época, aí eles começaram a fazer um marketingzinho dizendo que quando as pessoas tinham medo, sonhavam com Fred, e quando o Fred tinha medo, sonhava com o Chuck. É uma propagandazinha que teve aí na época. Provando que o mal não descansa, Fred Krueger, Robert Englund, a expressão da maldade em forma de pesadelo, novamente ressuscita do mundo dos mortos para promover a devastação sobre aqueles que ousarem dormir, mas desta vez ele enfrentará um novo e poderoso adversário. Enquanto seus amigos sucumbem a uma ira de Fred, a garota paranormal Kristen embarca numa missão desesperada para destruir o satânico personagem dos sonhos e libertar de uma vez por todas as almas torturadas de suas vítimas. Dirigido por Henry Hamm, Duro de Matar 2, Risco Total, e acrescido de humor sarcástico e efeitos infernais, este é um filme de terror superior que equilibra bom senso e sangue com criatividade e inteligência. Hora do Pesadelo 4. E outra curiosidadezinha, galera, A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, foi lançado novamente pela Abril Video, diferentemente do segundo e do terceiro, que foi da Warner Bros. Que comprou os direitos. A Abril Video comprou os direitos do 4 novamente, ou seja, foi o primeiro que foi A Hora do Pesadelo, que foi lançado pela Abril Video, e a Abril Video retornou e comprou os direitos da Hora do Pesadelo 4. E como eu mencionei, galera, os Guerreiros dos Sonhos, que foram lá os que ficaram, né, os que sobreviveram no terceiro filme, foram os que ficaram da última Rua Elm. Os outros alunos não tinham conhecimento do Fred, então foi os Guerreiros dos Sonhos, né, a Kristen que teve o contato com eles, que passou mais ou menos sobre o Fred, e aí infelizmente acabou dando força para poder o Fred ter conhecimento sobre esses novos alunos dessa escola, né? E infelizmente os Guerreiros dos Sonhos, que foram os últimos lá, acabaram morrendo nesse filme, que aí a bola foi passada para a Alice ter que enfrentar e derrotar o Fred. Mas aí a Alice, sabendo, né, da existência do Fred, ela começa a treinar
e obter força para poder enfrentar o Fred no mundo dele e derrotar ele. Diferentemente dos outros que tentam trazer o Fred para a realidade, ela vai enfrentar o Fred no mundo dele e consegue derrotar ele no próprio mundo dele. A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. É claro, né? O Fred sempre arranja jeito de voltar nos filmes. Deixa mais do que claro que realmente o poder que o demônio deu para o Fred é um poder bem poderoso, porque ele sempre arranja um jeito. O povo tenta usar água benta, tenta enterrar ele, faz de tudo, mas mesmo assim ele continua voltando, não consegue parar ele. Então nota-se realmente que o poder que os demônios dos sonhos deram para o Fred é realmente bem poderoso. E o visual do Fred também, né? Ao longo dos filmes ele vai modificando, vai ficando, a máscara vai ficando como se fosse mais de borracha, diferentemente dos outros filmes que a gente nota-se que os efeitos são mais baixos. Ao longo que vai passando o filme a gente nota que a roupa do Fred vai ficando de um jeito mais perfeito, mais realista. A máscara, como típico da época, né? Como não tinha muito computador naquela época, então eles utilizavam mesmo as máscaras de borracha e caprichavam nas maquiagens, né? Bem-vindo ao País das Maravilhas, Ares. E na minha opinião, galera, A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos, é um dos melhores da franquia, porque tem bastante ação esse filme, bastante luta. Os terror também, né? Que a gente já é típico dos filmes de Fred, mas tem muita luta, muita pancadaria, muito suspense, aquela cena de sobrenatural. E um pequeno spoilerzinho para quem ainda for assistir A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. A Alice, né? Ela vai continuar no próximo filme que vai vir, que é A Hora do Pesadelo 5. Ela vai lutar novamente. E o VHS, né, galera, foi lançado pela Abril Video em 1988 e foi lançado em 2004 o relançamento no Box 2, né, que é pela PlayArt Home Video. Foi esse o vídeo, galera, falando sobre A Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo sobre a franquia do Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo. Deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Gabriel, o Mestre dos Bonecos.